vamos conversar sobre os índices. Pois é, a gente vai ter que conversar sobre índices. Eu sei que não é um assunto muito legal falar quem conversa sobre índices, mas se você quer entender um pouco de investimentos, a gente vai ter que conhecer esses índices que são a base aí de todo esse processo de investir. E por que eles são a base desse processo? A gente conversou já sobre inflação e sobre juros. E a gente já falou que a inflação pode ser 5%, pode ser 2%, os juros pode ser 10%, pode ser 2%. O que são esses percentuais? São os índices que medem esses percentuais, via de regra. Então, como que a gente vai colocar aqui? Vamos falar primeiro sobre a inflação. A gente já sabe que a inflação é o aumento dos preços, já deu exemplo nos vídeos anteriores, mas como é que eu meço essa inflação? Qual é o principal índice aqui no Brasil que a gente mede a inflação? É o IPCA. Então, quando você escutar essa sigla, alguém falando disso, já sabe, o cara está falando de quanto está a inflação, de quanto os preços estão aumentando. E como é que a gente mede esse índice? Pensa assim, você só consome castanha. Eu não gasto dinheiro com mais nada, só castanha. E a castanha num mês estava R$1, no outro mês estava R$1,10. Qual foi a inflação para o seu custo de vida? Foi de 10%. Ela aumentou de R$1 para R$1,10. Para mim, que só consumo castanha, a minha inflação na minha vida foi de 10%. No entanto, as pessoas consomem coisas muito diversas numa sociedade. Tem gente que compra mais castanha, tem gente que compra mais arroz, tem gente que compra mais feijão, tem gente que compra iPhone. Então o que é o instituto que faz o levantamento da inflação? Ele pega uma média. Ele fala, ó, na média as pessoas no Brasil consomem tanto de arroz, tanto de passagem aérea, tanto de carro, tanto de combustível, tanto de luz, tanto de água, e cria e acompanha o preço dessas coisas. Ele fala assim, ó, no mês tal estava custando tanto essas coisas, no mês seguinte estava custando tanto mais tanto. E aí ele gera a diferença, o indicador que é o IPCA. Então se o IPCA está 5%, significa que de um mês para o outro, de um período para o outro, as coisas, essa cesta de coisas aumentou 5%. Ah, mas eu não consumo exatamente essas coisas. Beleza, mas na média da sociedade consome. Você que só vive de castanha vai olhar só a castanha. Mas para os investimentos gerais, na sociedade, para ter uma base, balizar o quanto os preços da sociedade estão aumentando, esse instituto vai calcular esse indicador que ele chamou de IPCA e vai traduzir a inflação para esse indicador. Tem outros indicadores, tem indicador específico para aluguéis, tem indicador específico para outra coisa, mas esse, para a questão dos investimentos, costuma ser o mais importante. E aí quando a gente fala de juros, a gente também tem dois indicadores. E como é que eles são medidos? Pensa assim, na sua sociedade, quem tem mais dinheiro, tanto para emprestar quanto para tomar emprestado? Dá uma pensada. É o governo, certo? O governo é quem tem mais dinheiro. Não tem empresa que tenha mais dinheiro que o governo. Se o governo tem mais dinheiro, ele que vai ditar as principais regras sobre tomar dinheiro emprestado e emprestar dinheiro, ou seja, os juros, que é o valor do dinheiro no tempo. Então, o governo fala assim, eu empresto e eu tomo emprestado dinheiro a 10%. E aí como é que chamam esse dinheiro que o governo pega emprestado ou toma emprestado? Chama de taxa Selic. É a taxa com que o Banco Central tem de referência para os empréstimos que ele está fazendo. E a partir disso, a sociedade tende a seguir um pouco como essa taxa está dizendo, porque ela é uma taxa importante, porque é quem mais movimenta dinheiro no país inteiro. Então a taxa Selic nada mais é, quando você fala Selic, tá, não sei o que, Selic, governo, porque o governo está decidindo o quanto vale o dinheiro que ele empresta ou que ele toma emprestado. E é importante, porque se o governo está emprestando esse dinheiro, eu não posso emprestar muito mais caro, porque senão a pessoa fala, eu vou pegar do governo. Eu não posso pegar muito mais barato, porque senão o cara fala, eu vou emprestar para o governo. Então, por isso que essa taxa é tão importante. E tem outra taxa também muito importante, que é quem é a segunda pessoa que mais tem dinheiro no país depois do governo. São os bancos. Então a taxa que o banco passa dinheiro um para o outro, ou um banco X fala assim, ó, tá acabando meu dinheiro, me empresta aqui um pouco de dinheiro. O outro fala, eu tenho dinheiro sobrando, vou emprestar para você. Essa taxa que ele vai cobrar para emprestar o dinheiro para o outro ou para tomar dinheiro um do outro é a taxa CDI, que eu vou ler aqui o que significa Certificado de Depósito Interbancário. Ou seja, quanto que os bancos estão passando dinheiro um para o outro.
Então você precisa saber esses 3 índices, olha só que fácil. Você tem que saber o que significa o IPCA, que é a taxa que vai fazer uma média da inflação, o índice que vai olhar a média da inflação. E para a parte dos juros, que é o quanto que vai emprestar, o quanto que vai render o dinheiro, você tem 2 taxas principais, que é quanto o governo te empresta, que é a taxa Selic, e o CDI, que é quanto os bancos estão emprestando. Via de regra, esses 3 índices balizam quase todos os investimentos, porque ninguém vai emprestar dinheiro muito diferente do que o governo ou o banco está emprestando. E ninguém vai querer pagar juros menor do que a inflação, por exemplo. Então, esses 3 indicadores que eu coloquei aqui do lado já vão trazer para você uma visão de 90% dos principais variáveis em relação aos investimentos na parte de rendimento. Tá bom? Então, facinho, né? Já deu para entender? Já decorou? Vamos ver os próximos vídeos para cima deles. É isso aí.